nossa sociedade. Então, nada mais que o mundo seja dirigido hoje por mulheres. Então, eu quero agradecer a vocês que já estão aqui e vamos fazer um culto bem louvado, que Deus esteja aqui conosco, o Espírito Santo esteja aqui. Eu quis falar tanta coisa, mas na hora eu não falo nada. Mas eu vou chamar a minha irmã, que é diretora espiritual, e ela vai fazer uma oração e ela vai dar continuidade, tá bom? Muito obrigada. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Como a gente falou, uma bênção, né? Quando a gente está na casa do Senhor, completando hoje, Sociedade Feminina, 60 anos. Né? Tem ação. Eu gostaria de ler nesse momento Provérbios 15, versículo 4. Você não precisa abrir, tá? Mas está lá, confie. Depois você chega em casa ali. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E em Provérbios 16, 24 diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e traz cura para os ossos. Então eu convido a vocês a se colocarem em pé agora, né? Quando a gente fala coisas boas para outra pessoa, ainda mais que isso vem do nosso coração, não só abençoa aquela pessoa que está ouvindo, mas abençoa você também que está falando. E como diz aqui, que traz cura para os ossos. Quando a gente está cheio de amargura, só falando coisas ruins, a tendência da gente é ficar pesado, se encolher, então os ossos a gente vai doer um pouco. Mas aí você se estica agora, né? Alonga um pouquinho, seu osso vai aliviando, e quando você falar coisas boas, então você vai sentir assim, como uma libertação, né? Então você vai virar agora para a pessoa que está do teu lado e vai falar alguma coisa legal para ela. Nem que seja, como é bom estar com você aqui nesta noite. O que você quiser. Muito bom. Né? Que Deus abençoe. Eu te amo. Você também. Vai com Eu te você. amo. Muito legal ter sua Eu te amizade. amo, velho. Abençoa as famílias da tua igreja, Pai. Senhor, unindo cada vez mais os corações, ó Deus. Abençoando os nossos jovens, Pai. Que possam crescer cada vez mais, ó Deus, na tua palavra, ó Deus, no teu conhecimento, Senhor. E no nome de Jesus eu te peço, ó Deus, ordena a tua bênção, Senhor, sobre esta igreja, sobre cada vida aqui nesta noite, ó Pai. E, Senhor, se entrou aqui alguém nesta noite que ainda não te conhece, Pai, que nesta noite possa ter os seus olhos abertos, ó Deus, o coração aberto, ó Deus, para ouvir a tua voz, Senhor, e reconhecer o Senhor como o único Deus, ó Pai. Em o nome de Jesus é que eu te peço e te louvo, Pai. Irmãos, depois desse louvor aqui, eu acho que os nossos corações continuam em festa mesmo. Não é só por completar 60 anos da sociedade. Nossa, esse louvor foi bendito, que Deus esteja aqui. Eu sinto isso aqui em cada coração de nossos irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor está presente em nossas vidas, em nossas casas, no alimento que nós ingerimos todos os dias. O Senhor tem abastecido cada lar, cada casa, Pai. Muito obrigada mesmo, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, nosso ajudador, Pai. Muito obrigada. Vamos dar continuidade à nossa festa do dia de hoje. Não podíamos deixar de chamar uma irmã nossa, que é uma preletora, uma pessoa que nos fala numa palavra que ela fala e pedir para que ela falasse hoje, especialmente a nós mulheres, tá? Então eu gostaria de chamar a Josefa, que vai nos dirigir a palavra do Senhor.
Quero saudar a Igreja Glória do Senhor. Amém, amém. Esse lugar aqui é tremendo. É muita responsabilidade, mas eu rogo ao Senhor que me dê graça e sabedoria. Nós estivemos conversando um pouquinho antes do culto com algumas irmãs, e todas nós, indistintamente, temos bênçãos e mais bênçãos para contar que recebemos da parte do Senhor Jesus. Domingo passado eu dei um testemunho aqui que faz 50 anos que eu me batizei. Durante esses 50 anos, eu enfrentei muitas lutas, muitas batalhas, mas em todas o Senhor me fez vencedor. E nós cantamos nessa noite coisas desse tipo, que nós podemos tudo em Jesus, que nós temos que adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Eu quero ler um versículo com vocês em Apocalipse, capítulo 2. Perdão, é 3, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: ao vencedor faloei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. É tão importante saber que há uma promessa para você, há uma promessa para mim. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Quando nós voltamos lá no passado, quando Deus deu a planta para Davi, do templo, como ele deveria construir, ele deu tudo direitinho, uma medida, o material a ser usado, tudo direitinho ele deu para Davi, mas Davi não pôde construir, mas Salomão, seu filho, edificou o templo ao Senhor. E lá no capítulo de 1 Reis, capítulo 7, tem uns versículos que diz assim, versículo 13, diz assim: enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Este rapaz era filho de uma tribo de Naftali, e o seu pai era um grande artífice em bronze. Olha que coisa maravilhosa, bronze. No templo que Salomão edificou, na parte da frente do templo, algumas Bíblias, a Bíblia Fonte tem esse desenho, tem duas colunas, mas as colunas não eram para sustentar, era bem à frente do templo. Eram duas colunas de bronze, que tinham mais ou menos 9 metros de altura, e tinha um capitel sobre a sua cabeça, e sobre esse capitel havia uma rede, e sobre essa rede muitos enfeites, mais de 200 romãs. Era uma coisa muito bonita, trabalho de artífice, que Irão, vindo de longe, de Tiro, foi chamado para fazer esse trabalho. Olha que coisa maravilhosa, cobre ou bronze. Algumas Bíblias dizem cobre, outras bronze. Esse cobre era arrebanhado das guerras, era como o despojo que Davi trazia dos campos de batalha. Quando Deus lhe permitia, ele trazia aquele despojo e ia sendo guardado, juntado. Quando foi para construir o templo, eles tinham prata, tinham ouro, tinham bronze, tinham tudo o que precisavam. Lembre-se que o bronze era arrebanhado das grandes batalhas travadas lá fora, contra o povo de Deus. Nós também somos esse bronze. E nós somos esse bronze que nós fomos resgatados na grande batalha da cruz do Calvário. Mas esse bronze tem que ser trabalhado. Uma coisa que me chama muita atenção: dentro do templo as coisas eram tudo de ouro e prata, mas lá fora era de bronze. Bronze fala do juízo implacável de Deus contra o pecado. A prata fala do resgate e o ouro fala do que é divino. Uma coisa muito interessante que vocês podem observar, principalmente nós mulheres, que se você tem um anel de ouro,
Esse anel brilha o brilho do ouro e acabou. Se você tem um anel de prata, esse anel também tem um brilho de prata. E não muda aquilo, é aquele brilho. Ninguém muda, ninguém tira. Mas se você tem uma peça de bronze, quanto mais você limpa essa peça, mais ela brilha. É assim ou não é? Quanto mais você areia essa peça, mais ela brilha. Lá no passado, os espelhos das mulheres eram feitos de bronze. Elas trabalhavam, areavam e elas se viam naqueles espelhos de bronze. Lembre-se que Salomão mandou vir Irão, lá de Tiro, de longe, para fazer o trabalho de artesanal das colunas na frente do templo. Sabe quem é o nosso artífice? Que vem de um país distante para trabalhar em nós como bronze arrebanhado da grande batalha? É o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhando na nossa vida e nós vamos tomando brilho, vamos tomando forma. Há uma particularidade muito interessante no bronze. Se você ficar 2 dias sem lustrar, ele zinabra, fica feio. É verdade ou não é? Fica verde. O Espírito Santo trabalha na nossa vida diuturnamente. Nós somos obras inacabadas. O Senhor trabalha na nossa vida todo dia. E quando diz a história que quando o templo ficou pronto e aquelas 2 colunas de fronte do templo, a história diz que vinham pessoas, caravanas de outros países, longe, de outras cidades, e acampavam no monte de fronte, porque Jerusalém estava edificado em cima do monte, e no monte de frente eles acampavam lá. Durante a noite eles ficavam na vigília para ver o nascer do sol. E a história diz que quando o sol nascia, que batia naquelas colunas, era como se 1000 sóis brilhassem ao mesmo tempo, porque aquelas colunas de cobre refletiam o brilho do sol. Olha que coisa linda. Você sabia que nós somos refletores do brilho de Cristo na terra? A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça. Aliás, Paulo também aconselha a igreja de Filipe dizendo assim, lá no capítulo 2, versículo 15 de Filipenses, diz assim: para que sejais filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Você sabia que você é um astro? Você sabia que as pessoas olham para você e veem em você o brilho de Cristo? Paulo também disse que nós somos o bom perfume de Cristo. A coluna que nós conhecemos normalmente fica dentro da parede. Você já viu isso? Mas a coluna do templo do Senhor não, fica do lado de fora, que é para o mundo ver o brilho de Deus na nossa vida. É a nossa vida que vai fazer com que eles venham conhecer por que desse brilho. A história também diz que lá na igreja primitiva, quando os cristãos morriam das masmorras, como tocha iluminando os jardins, e eles pensavam que fazendo isso, matando os cristãos dessa maneira, iria acabar com o cristão. Mas a história diz coisa bem diferente, que quanto mais matava, mais cristãos apareciam. Porque eles pensavam o seguinte: não é possível, deve ser alguma coisa muito importante para essa gente morrer chorando por causa de um Deus desse. Olha, quem vencer, ele fará coluna no templo do Senhor. Não é vencer tudo, não. Nós vencemos todo dia um pedacinho. Todo dia nós vencemos um pouquinho. E quando você vence, a tua força é redobrada. Porque você se lembra disso. Você tem sobre você, como refletor, o brilho de Cristo. Você irradia a glória do próprio Deus. A Bíblia diz isso. Nós somos fruto
da guerra que foi vencida lá na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo, que não nos abandona nem um instante, está do nosso lado. Irmãos, irmãs queridas, quando nós nos reunimos, é alguma coisa para se ver. A Bíblia diz que quando a igreja estava reunida, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro estava encerrado no cárcere, e a igreja se levantou, e unida, unânime, levantou a voz para aclamar ao Senhor. Pedro batia na porta e nem era ouvido, porque todos estavam adorando a Deus e clamando, porque eles confiavam no Senhor. E essa coluna, olha que coisa interessante. A união, a junção de todos os cobres, não era uma peça, não trouxeram uma peça sozinha, não, trouxeram um monte de pedaços de cobre, e Irão trabalhou, martelou, suou para fazer aquelas colunas. E aquela coluna, que fica eu, você, nós, devemos refletir o brilho da glória de Deus. Não há coisa melhor na vida do que as pessoas olharem para você e verem em você alguma coisa diferente. Não perca a oportunidade de deixar a glória do próprio Deus transparecer na sua vida. Irmãos, quando aquela caravana se acampava do outro lado, é uma história rabínica, e eles ficam perguntando, mas por que eles estão lá? Será que vão guerrear contra nós? Não. Eles ficavam esperando o nascer do sol, porque quando o sol batia naquelas colunas, diz que era um espetáculo majestoso, era como se 1000 sóis brilhassem ao mesmo tempo. Aliás, João diz também aqui, que quando lá na ilha de Patmos, ele viu o Senhor Jesus, ele diz que o seu rosto era como a força do sol ao meio-dia, e ele não podia contemplar. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o grande astro, o astro-rei. E nós, como Paulo nos aconselha, no meio de uma geração corrompida e perversa, devemos resplandecer como astro no mundo. Há um outro versículo muito interessante que Paulo diz assim, Pedro diz assim, que a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Quando eu era criança, faz tempo, meu pai gostava de ler um versículo dizendo assim, e o justo viverá da fé. Eu ouvia, mas eu não entendia. E o papai dizia, o justo viverá da fé. Eu falava, meu Deus, como é que seria? Naquela época as pessoas liam Apocalipse, tinham até medo de ler Apocalipse, porque era muita maldição, muita coisa, muita guerra. E eu ficava preocupada pensando, como é que vai viver da fé? O papai dizia que não ia chegar um tempo que não ia haver comida, que não sei o que e tal, contava as histórias. E eu ficava pensando, como é que vai viver da fé? E na minha ingenuidade eu não conseguia atinar com isso. Mas glória ao Senhor, que um dia eu cresci e o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós não nos guiamos por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos, mas nós temos que nos guiar por aquilo que nós cremos. A Bíblia diz, Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Isso está dizendo que você é mais do que feliz, porque você não viu, mas você está aqui pela fé. Nós não vimos Jesus, mas cremos no poder sacrossanto da palavra de Deus. É tão importante, quando nós saímos do nosso lar para vir até a igreja, prestar um culto de adoração a Deus, porque nós cremos que Ele é o Rei do Universo, que Ele virá sobre as nuvens do céu, com voz de alarido de trovão, a arrebanhar os seus escolhidos. Glória a Deus. E eu quero estar entre os escolhidos. Nós estaremos sendo contados como um povo que vai morar no céu. Não importa as lutas, não importa a tristeza. Há um compromisso muito grande com Deus, com Ele mesmo, em nos segurar firme.
Por isso é que nós oramos dizendo: Senhor, segura minha mão. Porque se eu segurar na mão dele eu posso soltar, mas se ele segurar na minha mão ele não solta por nada desse mundo. Os jovens muitas vezes divagam, vão embora, se envolvem com as coisas do mundo, com as grandes ofertas, mas o coração tem a semente. Não importa quanto tempo passa, ele vem aos pés do Senhor, porque ele foi cobre ganhado lá na batalha na cruz. Ele tem que ser coluna. Vença um pouquinho de cada vez. Não faça plano para vencer grandes batalhas, mas vença o que você pode vencer. E peça ao Senhor que Ele nunca te deixe só, porque Ele não deixa mesmo. Eu quero cantar um hino. E quero convidar aquele, Marcos, por favor, que porventura acha que já passou tanto tempo e não vai chegar a tua vez, que você já veio tantas vezes, falou tantas vezes com o Senhor. Não desanime, não desanime. A Bíblia tem um versículo que diz uma coisa linda, que diz assim: olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força parecerá pequena. Então seja valoroso, forte. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me restaurar. Sim, move as águas. Fique em pé, cante comigo. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me restaurar. Sim, move as águas. Eu quero convidar a vir aqui à frente quem por algum motivo acha que está fracassando, que não vai vencer, que está com alguma dificuldade, seja em que área for da sua vida. Vem à frente, vamos orar por você. A gente está sempre fazendo tudo
minha diretoria, porque assim vocês todos sabem quem são a minha diretoria. Então eu queria chamar a Ivonete, a Cristina, a Dal, a Ana Maria, a Inês. E não podemos esquecer também que a minha diretora social, que é a Cida, que está se recuperando de uma cirurgia, mas ela me ligou hoje, ela não está aqui presente conosco, mas ela está em pensamento. Então a Cida também está fazendo parte daqui. E eu também, essas irmãs aqui são minhas colaboradoras. Sem elas eu não faria nada, porque ninguém faz nada sozinha. Mas eu tenho umas irmãs que não são da minha diretoria, por não querer, por terem compromissos, mas eu não posso deixar de citá-las. Que é a minha irmã Rinalva, que está sempre comigo, a minha irmã Irade também, que está sempre comigo, e outras. Olha, se eu for citar, é muita gente. Então, eu queria agradecer a vocês por esse ano, que ainda estamos na metade, ainda temos muita coisa para fazer até o fim do ano. E estamos sempre abertas, sempre o Senhor nos chamando e a gente está sempre colaborando. E eu não posso deixar também, que eu quero fazer um agradecimento a você, José, que a sua palavra, por favor, venha até aqui a nós. A sua palavra foi de muita, como sempre você tem uma palavra tão maravilhosa conosco, e a gente não poderia deixar de agradecer e te dar uma lembrança da nossa sociedade e da nossa igreja. Eu não falo só sociedade, nós todos somos uma sociedade, somos uma igreja. Bom, minhas irmãs, agora estamos conhecendo esse culto, que é um culto um pouco diferente, né? Vocês podem até que seja mais diferente, é nosso, a gente não tem aquela habilidade toda do pastor e tudo, mas a gente faz com tudo com gosto. Então eu quero convidar agora, para encerramento, que todos vocês desçam até o salão social, que nós vamos continuar essa festa. Vai ter uma confraternização, né? E aí quero que todos vocês